Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. Olá, muito bem-vindo, boa noite, muitos aqui já presentes. Vamos dar continuidade então, bem-vindo a essa aula aqui. Essa aqui é a foto então do bordado. Esse bastidor é um bastidor da Janome, bem conhecido, aquele grandão, né? Que eu acho que é o 14 por 20. E o bordado ficou legal, né? Tá aqui a densidade dos pontos bonitinho, eu gostei do acabamento aqui dos contornos do ocorrido, você usou ocorrido triplo aqui nesses objetos, e aí ficou bonito, né? Ficou muito bonito, apesar de parecer com muitos pontos, mas não quer dizer que é pesado, ou seja, ele é um bordado que tem uma certa, um volume de pontos, mas é dada a característica do próprio desenho, né? Então, quem quer bordar e não quer ponto, não borda, pinta. Bordado tem que ter ponto, é verdade isso. E aí, é o que você acabou de me questionar aqui. A gente tem alguns desencaixezinhos aqui, né? O preenchimento não foi capaz de fazer corretamente, deslocou um pouquinho, e na hora que bordou o contorno, a gente teve essa falha, tanto aqui nesse canto, quanto aqui embaixo também. E aí, o que você falou, Érica, sobre o tecido, faz total sentido, tá? Vou analisar o verso, você me mandou a foto aqui, deixa eu já... Aqui é o avesso, né? Fica até melhor para a gente falar sobre essa questão do entretelamento e dessa parte aqui do bastidor. Deixa eu só ver o avesso se está legal. A bobina está ok, ó, a quantidade de branco que a gente tem de fio de bobina no avesso está joinha, não parece ter nada de errado quanto a esse aspecto, não. Agora, o que acontece? Naturalmente, quando a máquina está bordando, principalmente um desenho desse que tem uma certa carga de pontos, né, natural, e principalmente nesse ângulo, tá vendo aqui? Quando a gente tem alguns objetos, ó, esse objeto está abordando nesse ângulo, nesse sentido, né, o ângulo do ponto do tatame, está exatamente nesse sentido aqui. Assim como aqui do outro lado, a gente também tem outros objetos, esse aqui, bordando também na horizontal. O que naturalmente ele vai fazer? Ele vai puxar esse tecido, deslocando o tecido da esquerda, no caso aqui, da esquerda para a direita, e aqui ele vai deslocar o tecido da direita para a esquerda, tá? E aqui, da esquerda para a direita aqui nesse lado, e aqui da direita para a esquerda nesse lado aqui, que é uma consequência natural do próprio processo produtivo da máquina, que por sua vez está abordando os pontos na horizontal. Então, a máquina vai exercer força sobre o tecido e esse acaba deslocando por sua vez, e aí vem esse probleminha de desencaixar, de modo que o preenchimento e o contorno não ficam alinhados. Você colocar uma fita crepe nessa posição ajuda. Colocar agulha também. Eu costumo usar fita crepe e dá tudo muito certo, tá? É mais fácil para você operar. Quer colocar uma agulha, um alfinete? Dá certo, porque você vai estar travando a entretela junto, né, ao material, né? Você vai estar travando aqui de modo que vai impedir com que o trabalhar da máquina puxe, né, mesmo que ela exerça força, ela não vai conseguir pegar essa área, que ela não vai puxar essa área para dentro do bastidor. Porque as áreas onde o bastidor mais trava, principalmente bastidores maiores assim, independente da máquina, são exatamente esses extremos. Então aqui a gente tem uma área de segurança do bastidor que vai ficar bem travadinha. Aqui também e aqui também nessas pontas. Essa parte aqui não vai deslocar tanto, porque aqui a gente tem dois cantinhos exercendo força em cima do tecido, segurando, travando legal aqui, e aqui é mais próximo dessa parte. Então essa área aqui ela é pequena, não vai deslocar tanto, apesar da gente ter uma área muito maior aqui a ser considerada. Agora aqui, ó, nesse ângulo aqui, a gente tem uma distância muito grande, né? Que é o bastidor de 20, ele tem aqui aproximadamente aqui 16 centímetros livre. E nessa área aqui a gente não tem parafuso, a gente não tem nada. O bastidor está travando o tecido aqui, só que por mais que você aperte aqui a chave, né, de tensão aqui do bastidor para manter o aro firme, aqui ele não vai prender de forma proporcional ao que a gente tem nas extremidades. Então, colocar fita crepe ou alfinete aqui para travar o tecido junto com a entretela vai ajudar sim, de modo que não vai permitir que esse tecido ele se mova tanto, tá? No sentido aqui horizontal, nesse caso, fazendo com que nós tenhamos aqui um contorno mais alinhadinho ao preenchimento. Na verdade, é que o contorno ele borda no lugar certo. O que está errado aqui é porque o preenchimento está
bordando e está deslocando o tecido para dentro, que por sua vez encolhe, né? Encolhe as pétalas e faz com que o contorno, mesmo que bordando na posição certa, como as pétalas estão menores, dá esse desencaixezinho. E isso, assim, são algumas considerações que você pode fazer para melhorar, estruturar o bordado na máquina, tá? Eu usaria uma entretela com uma gramatura maior, tá? E de rasgo, se possível, rasgo difícil. É aquela que você não consegue rasgar com as mãos facilmente, porque ela é de rasgo difícil. Ou às vezes até de rasgo impossível. Aquelas entretelas que mais parecem um TNT, que muitas vezes você não consegue nem rasgar com a mão. Você precisa de auxílio de uma tesoura para recortar o resíduo, né, a sobra de entretela na parte de trás do tecido. Porque essas entretelas, por sua vez, elas resistem elas resistem mais à fricção que a agulha vai exercer sobre o tecido. Então, ela vai travar melhor o tecido de modo que vai ajudar a evitar esses desencaixes aqui. A entretela de rasgo fácil, principalmente essas entretelas com uma gramatura baixa, para um bordado nessa quantidade de ponto, que a máquina fica bordando muito tempo, repuxando o tecido para... Porque pensa, é fração pequena, né? Aqui a gente não deve ter o quê? 1 milímetro de vão, né? De buraco aqui, tem 1 milímetro. Esse desenho está o quê? Com 40 mil pontos? É muito ponto. Não vou falar que é exagerado, não está lindo, está bonito. A gente só precisa de adequar os suprimentos para que o bordado fique bom, sem precisar abrir mão da carga de pontos. Ah, eu vou diminuir, vou aumentar o espaçamento até que fique com 30 mil pontos. Não é essa a ideia. A ideia é que não é poupar esforço para que o desenho fique bonito. É fazer com que a gente consiga elementos, né, de alterações ali no bordado e também na programação, que a gente vai ver já já, para que isso aqui não aconteça. E aí uma das características que a gente recomenda nesse caso é aumentar a gramatura da entretela. Não precisa colocar duas, tá? Uma vez que você aumenta a gramatura, isso é resolvido com uma via só de entretela, mas com uma gramatura um pouco maior. Pode ser de rasgo fácil mesmo, tá? Mas desde que tenha uma gramatura um pouco maior, justamente para ele poder resistir. Tá vendo que ele está franzindo aqui, ó? Uhum. Esse franzimento é por conta da força que a própria máquina está fazendo sobre o tecido, e a entretela não está segurando o BO, tá vendo? Ela não está suportando a pressão. E aí ela está permitindo, né, ela está fazendo uma coisa que ela não deveria fazer, que é permitir que o tecido se movimente. A ideia da entretela é entretelar. Ela vai estruturar o tecido para que na hora que a máquina borde, o tecido não sofra encolhimento. Tá? É claro que isso acontece, por isso que a gente tem lá algumas tratativas na programação, tais como ponto de suporte, compressão de repuxo, porque a gente sabe que isso vai acontecer mesmo que você entretele com uma entretela mais grossa. Mas a ideia aqui é a gente compensar tanto na programação quanto na hora de bordar. Tá? E agora eu vou compartilhar aqui a programação para a gente ver o que mais que a gente tem a recomendar nesse aspecto na programação também. Então, segura aí que eu vou compartilhar a tela de novo e a gente vai ver agora a matriz que você desenvolveu para a gente ver o que a gente consegue recomendar a nível de programação. Como por hábito, né, eu vou colocar para redesenhar aqui, justamente para a gente ver o desenho sendo construído aqui na simulação do próprio software, para a gente ver qual é a lógica de programação que você usou, bem como conhecer a estrutura que você deu para o desenho, e aí a gente já segue, possivelmente, recomendando algumas melhorias na programação para que você tenha... O bordado ele está lindo, a gente só precisa corrigir aquela questão ali do desencaixe, que as recomendações que eu dei na máquina vão fazer muito sentido, pode fazer, mas possivelmente na programação a gente venha encontrar alguma coisa também que a gente consiga justificar a melhora, né? Então vamos lá, vamos acelerar um pouquinho mais, como o bordado é muito grande, tem 50 mil pontos, eu vou colocar ele mais acelerado para a gente ver ele acontecendo mais rápido. Eu vi que você colocou uma estrutura, uma grade aqui, um ponto de suporte extra, para receber todas as pétalas das folhas, né, das flores aqui todas primeiro. É muito válido, inclusive, essa estrutura, né, inicial, fazendo um ponto de suporte gigantesco aqui, compreendendo todas as pétalas, porque ele vai estruturar melhor toda a parte do tecido que vai ser bordado cada uma das pétalas. Então, vale muito a pena fazer isso aqui. E agora vem, depois de bordar as pétalas, vem os detalhezinhos, né, que são os reflexos das folhinhas, a parte de iluminação. Agora vem a parte ali do corrido simples, fazendo os detalhezinhos dos vincos ali das folhas, das flores também. E agora os detalhezinhos também em vermelho escuro, depois o contorno geral, que é aquele que desencaixou um pouquinho, e por fim finaliza a programação. Vou exibir aqui todos os objetos em tatame, só para a gente ver
essa questão que você falou da compensação de repuxo. Bom, densidade do ponto, 0,60, legal, tá uma densidade bacana. A ideia não é mostrar o fundo do tecido, não é pontos leves, então 0,60 está com uma quantidade de pontos até reduzida. Se a gente coloca 0,40, o bordado ia para 70, aproximadamente 75 mil pontos. Então 0,60 foi uma escolha legal da sua parte ter colocado esse valor. Compensação de repuxo dessas pétalas, tá legal também. Você trabalhou com 0,70 e é um deslocamento bem grande das pétalas, então colocar valores altos vão ajudar também. Aqui ele deu o ponto de suporte saiu um pouquinho para fora aqui, mas quando finaliza ele vem com um ponto cheio aqui, dá acabamento, então não é problema não. E o desenho está bacana, assim, eu não vejo alterações a serem realizadas na programação não, porque ela está muito bem feita. A compensação de repuxo, se você quiser aumentar um pouquinho, você pode, mas eu penso que primeiro você precisaria fazer a substituição dessa entretela, igual a gente falou ali, eu acredito que vai ser suficiente, né? Caso não seja suficiente, aí você pode estar pensando na hipótese de aumentar ainda mais o valor dessa compensação de repuxo para essas pétalas maiores aqui do meio, né? Todas essas pétalas aqui, ó, trabalhar com valores maiores, que inclusive tem algumas que não está com 0,70, tá vendo? Essa aqui, por exemplo, ó, ela está com 0,50. Aumentar, de um modo geral, a compensação de repuxo aqui pode te ajudar lá. Resolver o problema definitivamente não vai. Por quê? Para resolver aquele problema que a gente viu na amostra, né? Alterando só a compensação de repuxo, até consegue, tá? É possível. Aham. É possível, mas não é indicado. Assim, Por quê? pontualmente, né? Porque assim, tem que compensar as duas coisas. Eu vou resolver aumentando a compensação de repuxo. Beleza, eu venho aqui e coloco 1,2, né? Daí Pode ser. desloca. Só que, aí na hora de você bordar num outro tecido mais firme, aí a gente vai ter o efeito contrário, a gente vai ter o preenchimento saindo para fora do contorno. Então, eu não recomendo forçar a barra aqui para resolver o problema lá. Tem que ser um pouco das duas coisas. Resolver a compensação de repuxo que a gente precisa resolver, e aí eu iria aqui até 0,90 ou no máximo 1 milímetro, no caso dessas pétalas, eu acho que mais que isso é desnecessário, e também substituiria a entretela lá. Tá? Mas você vê, quando eu olhei o bordado pronto, né, dessa vez eu me segurei para não parar a máquina, Uhum. é bem no lugar que o tecido ele tem um movimento Você vê o que tecido. o bastidor não segura. Né? Você É quer ver um exemplo? certinho no lugar que o bastidor se movimenta. O bastidor não segura na lateral, nas laterais mais longas. Você quer ver um exemplo, né, Érica? Quando você for bordar, não sei se você tem facilidade, mas sabe aquelas canetinhas mágica, fantasminha, que chama, que apaga Sim. com calor? Se você tiver essa canetinha, depois que você tamburar ali o tecido no bastidor, vai em volta do aro do bastidor, quer ver? Deixa eu até compartilhar a tela com a própria foto aqui, que vai ficar mais fácil. Vou te mostrar uma forma de você descobrir, para você tirar essa dúvida. Descobrir não que você já descobriu, você só vai tirar essa dúvida, só vai ter mais certeza do que você está falando, você está com o raciocínio certo. Essa aqui é a foto do bordado, né? Então, aqui, ó, se você pode ser tanto aqui no limite aqui não está mostrando, de repente a outra foto vai mostrar. O limite exterior. O limite externo aqui, né? A parte de cima, ou o limite interno também. Se você pegar pegar no tecido e fizer uma linha aqui, ó, com aquela caneta fantasminha, né? Para não manchar o tecido, você vem e faz um desenho aqui, ó, no formato do bastidor, antes de bordar. E aí você vai e borda. Você vai ver que quando terminar, essa linha ela não vai estar exatamente onde começou. Ela vai andar também. Isso vai te mostrar na prática o quanto que o tecido deslocou. Então, você pode fazer esse teste para você nos próximos, né? Nas próximas vezes que for bordar, faça essa experiência para você ver. Só para você entender o quanto que o tecido está se movimentando aqui, ó, nessa parte aqui, para dentro. E aí, quando ele se movimenta para dentro, não tem jeito. Na hora que fizer o contorno, ele vai desencaixar um pouco, né? E aí você, aumentando o entretelamento e colocando uma fita crepe aqui, por cima do bastidor mesmo, ou colocando alfinete, se preferir, né? Também pode. Porque aí você vai perceber, depois desse teste feito, que quando você estruturar, segurar, travar que o tecido é entretela junto ao bastidor, seja com alfinete ou com fita crepe, ele não vai ter como se deslocar, porque ele está preso. E aí você vai ver que esse movimento não vai acontecer tanto. Ele vai se deslocar um pouquinho, né? Vai andar meio milímetrozinho, mas não vai ser significativo para dar esse problema tão grande quanto a gente está vendo aqui. Por isso que eu não indico só alterar a programação, né, para resolver isso aqui. Isso aqui é mais um problema de bordado, né,
processo de bordado na máquina, entretelamento em si, do que programação, porque programação, tudo que você precisava fazer, você fez. Então já está no limite lá, fez um ponto de suporte geral travando tudo, colocou uma compressão de repuxo boa, apesar de muitas vezes poder ser aumentada, né? Mas ela é uma compressão de repuxo adequada. A densidade do ponto também, você trabalhou com uma densidade legal. Então, assim, tudo na programação está certinho. O que precisa agora é cuidados no entretelamento, né? A máquina também está com a regulagem correta de ponto, está tudo certo. É mesmo travar aqui o entretelamento para que o tecido não se desloque. E aí a gente vai ter uma qualidade de fato do bordado bem melhor do que a gente está vendo. As recomendações que eu dei nesse vídeo aqui foram baseadas no software Wilcon Embroidery Studio, que na minha opinião é o melhor software de programação de bordados do mundo. E para você assistir mais vídeos como esse aqui e ficar por dentro das melhores práticas sobre bordado computadorizado, basta então você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. Aqui no YouTube é importante também você ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like e a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo!